Reflexão teológica profunda sobre Gênesis 15, 1-4. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Gênesis 15, 1-4. No coração das promessas divinas se encontra o mistério da fé. O capítulo 15 de Gênesis é um dos momentos mais sublimes da revelação progressiva de Deus ao homem. Aqui o Senhor fala diretamente a Abraão, o patriarca da fé, não apenas para reafirmar uma promessa antiga, mas para revelar a natureza da própria aliança divina. Uma aliança que não se baseia em mérito humano, mas em graça soberana. Gênesis 15 é, portanto, uma pedra angular na história da redenção, um prelúdio da justificação pela fé e um vislumbre do pacto eterno que seria plenamente revelado em Cristo Jesus. O texto começa com a expressão "depois destas coisas", indicando continuidade com os eventos do capítulo anterior, onde Abraão havia acabado de vencer reis poderosos e recusado os despojos da guerra oferecidos pelo rei de Sodoma. Essa recusa não foi apenas um gesto de humildade, mas uma demonstração de fé. Abraão não queria enriquecer-se pelas mãos humanas, mas confiar exclusivamente na provisão divina. Essa atitude de desprendimento cria o pano de fundo espiritual para o versículo 1, onde Deus aparece para confirmar e fortalecer o coração do patriarca. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Essa frase é uma das declarações mais poderosas da Escritura. Deus se apresenta não apenas como protetor, mas como a própria recompensa. A expressão escudo evoca a imagem de um guerreiro protegido pelo Senhor. É uma metáfora de segurança e defesa divina. Contudo, mais profundo que isso, está o fato de que Deus promete ser o galardão de Abraão, não algo que Deus dá, mas Deus mesmo como herança. Aqui se manifesta o princípio mais elevado da espiritualidade bíblica. O verdadeiro crente não busca o dom, mas o doador. Não deseja as bênçãos de Deus acima do próprio Deus. No entanto, o coração humano é terreno de luta entre fé e razão. Abraão responde com uma inquietação que é tanto humana quanto espiritual. Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? Há aqui um clamor existencial. O patriarca, que havia deixado tudo por obediência, agora confronta a realidade da promessa ainda não cumprida. O tempo havia passado, Sara continuava estéril e o herdeiro prometido não havia nascido. A fé de Abraão é real, mas é uma fé que pensa, que questiona, que dialoga com Deus. Esse diálogo revela uma dimensão profunda da relação entre o homem e o Criador. A fé bíblica não é cega, mas dialogal. Deus não repreende Abraão por suas dúvidas, ele o convida a expressá-las. A fé autêntica não é ausência de perguntas, mas confiança suficiente para levá-las à presença de Deus. Abraão expõe sua frustração. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Em outras palavras, ele reconhece que se Deus não agir, o cumprimento humano será inevitável. Um herdeiro por convenção e não por promessa. O versículo seguinte acentua o drama da espera. Eis que não me tens dado semente. Abraão entende que a semente, o descendente, é uma dádiva divina, não um produto humano. A palavra semente, zera em hebraico, carrega uma profundidade teológica que se estende até o Novo Testamento, onde Paulo identifica Cristo como a semente prometida, Gálatas 3,16. Assim,
O que Abraão lamenta como ausência é, na verdade, o palco onde Deus preparará a maior revelação da história. Então, vem a resposta divina, simples e majestosa. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Aqui, o Senhor rejeita a lógica natural e reafirma a lógica da graça. O herdeiro não virá por meios humanos, mas por intervenção divina. Deus estabelece uma linha de promessa que desafia o impossível. A esterilidade de Sara não é obstáculo, mas instrumento da manifestação do poder de Deus. Assim, a promessa da semente é, desde o princípio, milagre. Teologicamente, este momento marca o início formal da aliança abraâmica, que será selada mais adiante no mesmo capítulo. Deus fala, promete e se compromete com sua própria palavra. A fé de Abraão é então declarada como justiça, Feito 6, inaugurando o princípio que fundamentará toda a teologia paulina da justificação. A confiança no caráter de Deus torna-se a base da relação redentora. Mas antes de chegar à justificação, é necessário compreender o cenário espiritual. Abraão havia vencido reis, mas agora enfrenta o desafio invisível, o da espera. É mais fácil lutar contra inimigos externos do que contra a incerteza interior. A maior batalha da fé é a do tempo, quando o relógio humano parece contrariar as promessas divinas. O não temas do versículo 1 é a resposta de Deus a essa guerra interna. O não temas não é apenas consolo emocional, mas uma ordem teológica. É o chamado para confiar na suficiência de Deus. A fé de Abraão seria refinada no fogo da demora, e é nesse processo que se revela o caráter de Deus como fiel. A narrativa de Gênesis 15 também antecipa a doutrina da revelação progressiva. O relacionamento de Deus com Abraão é um microcosmo da história da salvação. Começa com uma promessa pessoal e culmina em um pacto universal. O herdeiro de Abraão não é apenas Isaque, mas toda uma linhagem de fé que se estende até o Messias. Cada detalhe do diálogo carrega sombras e tipos da obra redentora de Cristo. Assim como Abraão creu contra a esperança, Cristo confiou na fidelidade do Pai até a cruz. Há ainda uma dimensão litúrgica neste encontro. A expressão "veio a palavra do Senhor" é uma fórmula profética que se tornaria comum séculos depois, em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aqui, pela primeira vez, ela aparece aplicada a um patriarca. Isso indica que Abraão não é apenas o pai de uma nação, mas o modelo do profeta, aquele que ouve e responde à voz de Deus. O escudo e o galardão, no primeiro versículo, têm também significado messiânico. O escudo aponta para a proteção que Deus oferece ao seu povo, e o galardão para a recompensa eterna em comunhão com Ele. Em Cristo, essas duas realidades se cumprem plenamente. Ele é o escudo que nos protege do juízo e o galardão que nos garante a vida eterna. Se olharmos o texto sob a ótica da teologia da aliança, percebemos que Gênesis 15 é a ponte entre a promessa e o pacto. Deus não apenas promete, ele se compromete por juramento. O conteúdo dos versículos 1-4 é o prelúdio da cerimônia da aliança que virá a seguir, 9:18. Assim, cada palavra carrega o peso de um Deus que fala e cumpre. A hesitação de Abraão, longe de anular sua fé, revela sua humanidade. Deus não exige uma fé perfeita, mas uma fé perseverante. O patriarca ainda aprenderia que a fidelidade divina é maior do que sua compreensão. Em sua fragilidade, Abraão representa toda a humanidade chamada a crer no impossível. O ponto culminante teológico desses versículos é a autodefinição de Deus. Eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. O verbo sou, hebraico anoki, indica presença contínua, não apenas futura. Deus não promete ser, ele é. Essa autodeclaração ecoa o eu sou, revelado a Moisés
e culmina no Eu Sou de Cristo no Evangelho de João. A revelação de Gênesis 15, portanto, não é apenas uma promessa a Abraão, mas uma antecipação da manifestação do Deus encarnado. Em resumo, Gênesis 15, 1-4 revela a tensão entre promessa e cumprimento, fé e dúvida, espera e certeza. É o retrato de um homem diante do Deus eterno, aprendendo que a verdadeira herança não está naquilo que se possui, mas em quem se confia. Abraão é chamado a olhar além de sua esterilidade, além da cronologia humana, e ver a fidelidade divina como fundamento da existência. E assim, o texto nos ensina que a fé não é negar a realidade, mas crer que Deus é maior do que ela. Aquele que prometeu é fiel, e seu tempo é perfeito. O Deus que disse a Abraão, Eu sou o teu escudo e teu galardão, continua dizendo ao seu povo, não temas. A herança prometida não é apenas uma descendência física, mas uma comunhão eterna com o próprio Deus. Em Cristo, a promessa feita a Abraão encontra seu ápice, pois o filho é o herdeiro que vem das entranhas da promessa. A fé que Abraão exerceu é a mesma fé que nos une ao Redentor. Assim, Gênesis 15, 1-4, não é apenas um registro antigo, mas um espelho da nossa própria jornada espiritual, onde aprendemos, como Abraão, a confiar naquele que chama à existência as coisas que não existem.